Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do vídeo vai ser perda de peso. Eu mais uma vez peço a colaboração de vocês. Se vocês acharem que o vídeo está interessante, divulguem, certo? Existem diversas opiniões sobre como se perder peso. Será que esses métodos mais restritivos são realmente necessários para isso? Será que a gente precisa cortar certo tipo de alimento do nosso cardápio, da nossa rotina? Alimentos que a gente está acostumado a comer, alimentos que a gente cresceu e se habituou com eles como parte básica do nosso cardápio? Não, isso não precisa ser feito, tá? Primeiro a gente precisa entender um ponto muito importante sobre como o nosso corpo funciona. Isso se chama taxa metabólica basal. O que seria essa taxa metabólica basal, ou TMB? A taxa metabólica basal, TMB, é a quantidade de energia que o seu corpo gasta para que você consiga manter as suas funções vitais. Coração batendo, rins funcionando, fígado fazendo o seu trabalho, enfim. Tudo isso exige um certo gasto de energia e tudo isso precisa ser contabilizado. Então, a união de todos esses processos metabólicos básicos essenciais é chamado de taxa metabólica basal. Existe um cálculo através de algumas fórmulas desenvolvidas que os nutricionistas utilizam para se chegar a um certo número, tá? Existem fatores que influenciam nisso, como por exemplo, idade, gênero, estatura, tudo isso interfere, tá? Algumas patologias, certos casos, por exemplo, pessoas que têm com uma certa parte do corpo queimada, com queimadura grave, têm uma taxa mais alta. Além dessa taxa metabólica basal, a gente tem um fator que precisa se acrescentar que varia de pessoa para pessoa, que seria o AF, ou seja, o fator de atividade física. Quando a gente junta a taxa metabólica basal com o fator de atividade física, a gente tem algo que se chama de gasto energético total, ou valor energético total. Seria a quantidade total de calorias que você gasta ao longo de um dia. Por exemplo, através da taxa metabólica e do fator de atividade física, cheguei à conclusão, o cálculo no caso, né, o resultado do cálculo foi que eu gasto lá 2.600 calorias por dia. Se eu ingerir mais do que essas 2.600 calorias por dia, esse extra que vai entrar vai ser convertido e vai ser estocado em forma de energia, provavelmente como gordura a maior parte, tá? Se eu ingerir menos do que essas 2.600, o que tiver faltando vai ser retirado dos meus estoques de gordura, a maior parte pelo menos. E assim eu vou perder peso. Agora, todos os alimentos que a gente costuma consumir possuem macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, como havia falado no vídeo anterior. Cada macronutriente em específico tem uma certa quantidade de calorias. Os carboidratos em geral possuem 4 calorias por grama, as proteínas em geral possuem 4 calorias por grama e as gorduras em geral possuem 9 calorias por grama. Todos são necessários e todos precisam ser consumidos. Eu posso perder peso consumindo somente fast food, hambúrguer e pizza, desde que eu vá consumir menos do que o meu gasto energético total, eu vou perder peso. Porém, isso não significa que vai ser uma perda de peso saudável, já que esses tipos de alimentos não costumam conter uma quantidade significativa de nutrientes. Mesmo que frutas e verduras, quando comparadas a fast food, sejam mais saudáveis, também não é o ideal a gente consumir só esse tipo de alimento, só frutas e verduras. O nosso corpo também precisa dos macronutrientes, tá? Frutas e verduras costumam ser mais indicadas para as pessoas que querem perder peso, mais orientadas para essas pessoas, por conta da baixa quantidade calórica. As frutas, as verduras e os legumes, no grande geral como um todo, possuem uma quantidade de calorias muito baixa, uma quantidade elevada de líquidos e uma quantidade elevada também bem considerável de micronutrientes, de vitaminas e de minerais. Tanto que as frutas, principalmente, são a principal fonte desses micronutrientes.
Como se chama essa questão de consumir menos calorias do que o gasto? Isso se chama déficit calórico. Isso é necessário para a perda de peso. Como eu comentei, eu posso atingir isso comendo só um tipo de alimento ou deixando de comer um ou outro alimento. Porque algumas pessoas, por exemplo, dizem que é necessário que a gente retire os carboidratos. Eu acho que é o exemplo mais comum que ocorre hoje, da nossa alimentação para que a perda de peso ocorra. Os carboidratos são o tipo de macronutriente mais presente na nossa alimentação. Não só aqui no nosso estilo de vida, de acordo com a nossa cultura, mas no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro como um todo, tá? Que tipos de alimentos que possuem muito carboidrato, uma quantidade considerável dele, para uma quantia relativamente pequena de alimento? Massas, pães, bolos, doces no geral, farinhas ou qualquer alimento que contenha farinha como um ingrediente principal. Todos esses tipos de alimentos contêm uma quantidade relativamente grande de carboidratos. Isso não significa que a gente tenha que cortar todos os carboidratos da nossa alimentação. Normalmente, quando as pessoas deixam de consumir esses tipos de alimentos, a quantidade calórica, já que o nosso principal macronutriente presente na nossa alimentação é o carboidrato, a quantidade calórica que a gente passa a ingerir costuma ser muito menor. Na maioria dos casos, ela é menor do que a quantidade de calorias que a gente está gastando. E como eu comentei há pouco tempo atrás, se o nosso consumo está aqui e o nosso gasto de calorias está aqui, essa diferença vai ser retirada dos nossos estoques de energia, principalmente da parte de gordura, tá? Então é por isso que isso funciona, não tem nada a ver com o horário que tu vai comer a fatia de pão, que tu vai comer a massa, não tem nada a ver com um tipo específico de nutriente, o carboidrato não é um vilão de nada, ao contrário do que muitos blogueiros e, entre aspas, profissionais costumam passar e divulgar. Ele é um nutriente como qualquer outro e a sua necessidade é tão justificada quanto a necessidade de alguma proteína ou das gorduras essenciais. Existem mais fatores também que precisam ser levados em conta, que precisam ser considerados quando se faz o plano alimentar de uma pessoa. Hábitos alimentares da pessoa, muitas pessoas costumam comer um certo tipo de alimento no período da manhã, logo que acordam, e acabam sentindo uma diferença muito grande, uma falta muito grande desse tipo específico de alimento na sua alimentação, caso você tire isso. Então a pessoa acaba não se adaptando muitas vezes se essa mudança é muito brusca. Então esse tipo de alimento precisa ser preservado pelo menos por um certo período de tempo, tá? Também precisa ser considerado a questão financeira, disponibilidade para o preparo de refeições, outras patologias que precisam ser levadas em conta. Isso tudo influencia na alimentação dele, tá? Medicação também precisa ser considerada. Algumas medicações interferem na correta metabolização de alguns nutrientes e alguns nutrientes podem interferir na correta metabolização de algum medicamento. Então, é relativamente comum e indispensável que o nutricionista esteja a par de alguma medicação utilizada pelo seu paciente. Através de tudo isso que eu comentei, acho que a gente pode concluir facilmente que existem diversos fatores que precisam sim ser levados em conta quando se fala de redução de peso, tá? Esses fatores são diferentes variando de uma pessoa para outra, né? Por isso que é necessário que você busque auxílio profissional para fazer isso da maneira correta e da maneira mais fácil possível para você. A gente pode concluir então que não é fácil se considerar, né, tudo que tem que ser levado em conta quando se trata de um paciente. Por isso que é necessário que as pessoas busquem auxílio de um profissional competente para isso, um profissional que tenha um bom conhecimento, que vá levar em consideração tudo isso que eu comentei, para que isso possa ser feito da melhor maneira para o paciente.